equilíbrio, o que eu poderia refletir sobre equilíbrio? Todos nós sabemos o que é o equilíbrio, olhamos para uma balança, vemos lá os dois pratos, né? E sabemos o que é esse equilíbrio. E, ao mesmo tempo, pensando de que forma abordar, porque é um pedaço, é um ponto de um todo. Então, teria que ser uma abordagem em que nós vamos focar essa palavra, esse termo, e tentar ampliar para entender como o equilíbrio pode afetar o todo, considerando que somos parte de um todo da inteligência universal, pensar o que é o equilíbrio. E aí vamos refletir. Eu não vou dar nenhuma aula, não vou trazer para vocês aqui grandes conceitos, mas eu acho importante que nós possamos refletir em conjunto sobre o que é equilíbrio. Primeiro eu fui pesquisar na psicologia, o que a psicologia entende sobre equilíbrio. Aí fomos lá no nosso pai da psicologia, o Jung. Para o Jung, o equilíbrio nada mais é do que esse estar, essa comparação, esses pesos entre harmonia interna e o desenvolvimento contínuo. Estamos num processo de desenvolvimento nesse mundo, nesse planeta, e como equilibrar a harmonia e o desenvolvimento contínuo. E aqui ele vai dizer que o equilíbrio é fundamental para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento do potencial humano. Para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos evoluir e crescer, a base fundamental é o equilíbrio. E esse equilíbrio entre a harmonia interna e esse nosso processo de crescimento e de desenvolvimento. Uma outra referência que eu fui buscar na educação, embora o autor quem fala sobre o equilíbrio voltado para a educação é um biólogo bastante conhecido, chamado Jean Piaget. Inclusive temos muitas escolas pelo Brasil afora e pelo mundo com esse nome. Para ele tratava o fenômeno da equilibração. O que é a equilibração? É você conseguir o equilíbrio entre o que eu já sei e o que eu quero descobrir, o que eu quero conhecer. Então, para o Piaget, nós estamos em constante desequilíbrio. Por quê? Eu aprendo alguma coisa e aquilo que eu aprendo gera nova curiosidade e vontade de ampliar aquele conhecimento, ir à frente, descobrir outras coisas. A gente entra em desequilíbrio. Aí você é motivado a buscar o novo equilíbrio através do conhecimento. Então, para o Piaget, o conceito de equilibração ele é central. Ele representa essa busca constante de nós, seres humanos, por um equilíbrio entre o que eu já sei e aquilo que eu estou descobrindo. Nesse caso, o desequilíbrio ele é positivo. Por quê? Porque é o desequilíbrio que motiva você buscar, pesquisar. O pesquisador ele está sempre nesse estágio do desequilíbrio, porque cada passo que ele dá, que equilibra, gera uma nova necessidade, uma busca por um novo equilíbrio. Isso gera alguns impactos, principalmente quando a gente fala em equilíbrio emocional. E quando se fala em equilíbrio emocional é porque estamos considerando as nossas emoções, os nossos sentimentos e a razão. Então, de um lado da balança você tem a razão e do outro lado você tem os sentimentos, as emoções. Se os sentimentos e as emoções estão descontrolados, ou seja, não estão sob o cuidado ou atenção da razão, isso nos faz entrar em desequilíbrio. O equilíbrio emocional na vida faz toda a diferença, principalmente na forma como nos vemos, né? Como vemos a nós mesmos.
Quando nossas emoções e sentimentos estão desregulados, eles nos sobrecarregam, fazendo com que fiquemos constantemente tensos, preocupados e com os nervos à flor da pele. Quando isso acontece, a razão ela é enfraquecida, ela tem dificuldade de ser acionada e é preciso muita força de vontade para que esse equilíbrio volte, né? Então, aqui estamos falando que o equilíbrio emocional depende de um lado as emoções, os sentimentos e do outro a razão. Como o racionalismo cristão, ele aborda o equilíbrio. Para o racionalismo cristão, ele pensa no equilíbrio a partir da harmonia entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando nós, seres humanos, damos prioridade, por exemplo, para as questões materiais, para a materialidade, isso gera um desequilíbrio. E esse equilíbrio ele só é alcançado quando a gente consegue trazer a espiritualidade, o mundo espiritual, no sentido de gerar um bem-estar, lucidez para poder lidar com o dia a dia, com o cotidiano, com os nossos problemas. Quando nos debruçamos sobre os princípios da filosofia racionalista cristã, verificamos que o viver em equilíbrio significa viver em harmonia entre o mundo material e o mundo espiritual, com o domínio da razão sobre as emoções, consciência de si e responsabilidade pelos próprios atos. Esse equilíbrio ele é fundamental para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual. Viver em equilíbrio. O ser humano deve aprender a pensar com clareza e lógica. No racionalismo cristão falamos muito desses atributos, do atributo da inteligência, do uso da lógica e da razão para que nós possamos avançar na nossa evolução. Quando se usa a lógica, a razão, nós conseguimos evitar agir por impulsos emocionais, vícios, paixões descontroladas ou influências negativas. Viver em equilíbrio significa agir com lucidez. Viver em equilíbrio é analisar sempre causas e consequências antes de decidir. Por que temos na nossa disciplina a prática da limpeza psíquica? Para podermos manter o nosso equilíbrio mental e poder enxergar os problemas e as situações da vida e encontrar soluções. Todo problema que se apresenta, ele já vem com a solução embutida, está lá. Mas eu só consigo enxergar, só é possível enxergar, identificar essa solução ou os caminhos para a solução se eu tiver lúcido, se eu tiver clareza de pensamentos e se os meus pensamentos eles estiverem limpos de forma que não existam elementos atrapalhando, dificultando, conturbando o meu pensamento e a minha forma de tomar as decisões. Então, uma decisão ela depende de lucidez, ela depende de clareza e isso só é possível quando a razão ela está no controle, não deixando que as emoções ofusquem a nossa visão da realidade. Quando a gente fala no equilíbrio na prática, aqui no racionalismo nós priorizamos sempre a aplicação da teoria na prática. É uma filosofia que tem seus princípios, que tem as suas bases, mas só a teoria em si, ela não resolve, ela não nos traz o equilíbrio necessário. É preciso saber aplicar na prática. O equilíbrio não é visto como algo místico ou emocional, mas é o resultado do conhecimento aplicado na vida diária. Cada pessoa é responsável pelo seu progresso espiritual. Viver em equilíbrio implica
em assumir as consequências dos próprios atos. Às vezes isso parece um tanto quanto agressivo, né? Você fala, olha, cada um de nós tem que assumir as consequências, a lei de causa e efeito dos próprios atos, mas é uma realidade. Agir com ética, respeitar o próximo e contribuir para o bem coletivo. Quando nós estamos nessa vibração, o equilíbrio vem. Quando nós saímos dessa corrente vibracional, desse campo vibracional, a tendência é perda do equilíbrio, perda da lucidez, agir impulsivamente, tomadas de decisão sem análise da relação causa e efeito, prós e contras, né? E a gente pode ver isso nas nossas vidas aí, em vários momentos. Por exemplo, na alimentação. O que é uma alimentação equilibrada? Nas nossas finanças, o que é viver financeiramente de forma equilibrada? Como equilibrar receita e despesa, né? Se só penso na despesa e a receita não dá suporte, a vida entra em desequilíbrio. E aí, uma coisa interessante sempre é que nós estamos falando aqui de uma coisa que parece que é uma realidade nossa, que é uma característica dos nossos tempos. Mas se eu voltar lá no período antes de Cristo, e aqui no caso Sêneca, ele é desse período, 4 anos antes de Cristo, viveu até 65 anos depois de Cristo. Ele fala sobre a verdadeira felicidade. E ele diz que a verdadeira felicidade da vida é estar livre de perturbações, que é o que causa o desequilíbrio, né? Então, se eu quiser entender, ter uma vida feliz, naquilo que a gente chama de felicidade relativa, eu tenho que primar por manter ou buscar esse equilíbrio. É o equilíbrio que nos faz sentir esses momentos de prazer que a gente chama de felicidade. A tranquilidade é uma certa equalização do espírito que nenhuma condição de destino pode exaltar ou deprimir. O estado de felicidade consumado é apenas uma submissão aos ditames da correta natureza, né? Entender as leis naturais, e aí ele fala, olha, submissão à correta natureza. A natureza ela está em equilíbrio, e quando nós nos submetemos à natureza, também entramos nesse estado de equilíbrio. Sua base são sabedoria e virtude, o conhecimento do que devemos fazer e a conformidade da vontade com esse conhecimento. Esse é um outro aspecto que causa desequilíbrio nas pessoas. O querer aquilo que não é possível, né? Então, você desejar algo em que você naquele momento não tem condição de satisfazer. Então você fica sempre nesse espaço de infelicidade, porque o que eu quero agora eu não consigo. Então, quando eu consigo estabelecer essa conformidade entre a vontade e o conhecimento, eu entro no equilíbrio. O budismo, mais antigo ainda, né, bem antes, 500 anos, mais de 500 anos antes de Cristo, o viver em equilíbrio é escolher o caminho do meio. Ter a visão de que os extremos, eles não servem para as nossas vidas, né? Uma forma de vida que evita os extremos e cultiva clareza, sabedoria e compaixão. E aqui a compaixão é compreender que o outro tem direito a ter os seus problemas, as suas adversidades. Segundo a filosofia budista, o sofrimento surge tanto do apego excessivo aos prazeres quanto da autonegação extrema.
Viver em equilíbrio é não cair em nenhum desses extremos, mantendo uma relação saudável com o corpo, os desejos e a disciplina espiritual. E aí, o que podemos fazer para, no dia a dia, nos mantermos em equilíbrio? Primeiro, manter domínio sobre os impulsos, sobre os desejos e as emoções, evitando reações automáticas. Automatismo só nos leva ao desequilíbrio, ao mal-estar e ao sentimento de infelicidade. O equilíbrio ele é conquistado internamente. Então é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não adianta terceirizar dizendo que eu estou desequilibrado porque o outro, porque alguém, porque o tempo, porque a guerra. Na realidade, o equilíbrio é de fora para dentro, não de dentro para fora. Segundo, manter constante observação sobre os seus pensamentos. Pensar bem é condição para viver bem. Se os meus pensamentos estão fora do meu controle e eu estou intuindo coisas negativas, certamente entrarei em desequilíbrio. Viver o caminho do meio, ou seja, sem extremos. Busque o tempero adequado para a sua vida. Nem muito salgada, nem muito doce. E manter a serenidade e a lucidez pela observação profunda da experiência e pelo uso consciente da razão. Ou seja, nós aprendemos no dia a dia através das nossas experiências, dos nossos ensaios e erros. E essas aprendizagens é que vão nos trazendo, vão nos mantendo mais serenos e mais lúcidos por conta da consciência que nós temos da realidade da vida através do atributo da razão. Para finalizar, vou fazer uma coisa que eu fiz da outra vez. Trouxe aqui um poema do Fernando Pessoa. Esse poema foi escrito por um dos seus heterônimos. O Fernando Pessoa, ele criava personagens e escrevia os livros na perspectiva, na visão de cada personagem. Então aqui é o heterônimo, que é o caso esse fenômeno de ele utilizar uma outra personagem para poder se expressar, é o Ricardo Reis. E aqui o poema é grande, duas estrofes para a gente poder pensar como é possível viver em equilíbrio se eu prestar atenção naquilo que a vida é e na sua realidade. Ele diz assim: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. Se nós focarmos para a sombra que está à nossa volta, não seguiremos o nosso destino, vamos ficar focados naquilo que está ao lado, que não faz parte do meu caminho, é o caminho de outro ou de outros, certo? Então, segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, não fica olhando para a sombra das árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Então nunca vamos ter a realidade ou a vida exatamente como a gente gostaria de ter. Ela é sempre mais ou menos, certo? Por conta disso, só nós é que podemos nos considerar iguais a nós mesmos. Os matemáticos, na geometria, inventaram uma palavra chamada congruência. O que é a congruência? Dois triângulos congruentes, eles têm as mesmas medidas, a mesma forma, mas não são iguais. Se eu colocar um em cima do outro,
eu vejo que eles têm a mesma aderência, são congruentes. Iguais não são, porque um é igual a ele próprio e o outro é igual a ele próprio. Os dois são congruentes. Então, nós só somos iguais a nós mesmos. E a realidade é aquela que a gente gostaria, que a gente tem, que é mais ou menos parecida com o que nós gostaríamos de viver. Gente, vamos viver em equilíbrio. Obrigado.